Muito bem, então voltamos aí, né, no assunto da graça, da fé e das obras, né? Então, falamos que estamos estudando graça, fé e obras, usando Efésios 2, 8 a 10, né, como uma passagem principal, né? Então é essencial para o cristão entender o que é graça, o que é fé e o que são obras no plural. É importante entender os conceitos individuais e também o relacionamento que existe entre os três. Amém? Então vamos lembrar Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós vimos o que quer dizer graça, né? Que é favor dispensado ou recebido, mercê, benefício, dádiva, benevolência, estima, boa vontade e um ato de clemência de um poder superior, né? Beneficiando aquele que já estava condenado, extinguindo-lhe a pena. Isso é graça no dicionário português do Aurélio. Agora, todos esses sentidos de graça, né, eles servem para mostrar, né, o nosso relacionamento com Deus, né? Então, graça é o favor que Deus nos dispensa, né? E que nós recebemos. É a mercê dele, é o benefício que vem dele, é um presente, uma dádiva. A graça é o ato de benevolência de Deus para conosco, em ter nos considerado de autoestima. Então ele foi e usou de boa vontade para conosco, não nos condenando, mas nos dando oportunidade de salvação por meio de Jesus. Então, agora nós vimos que Davi no Salmo 103, 8 a 12, ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então, graça para Davi era o fato de Deus saber que o homem peca, mas não derramar de imediato a sua ira, né? Mas tendo paciência com o homem e tentando dar a ele uma oportunidade de rever os seus atos, né? Então, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então, graça é o favor não merecido, o dom gratuito da absolvição, do perdão dos pecados, que Deus tornou possível quando puniu Jesus ao invés de nós. Então Jesus, como substituto, sofreu o castigo que nós merecemos, né? Não é merecíamos, ainda merecemos, né? Mas em Cristo, né, nós recebemos um dom gratuito de absolvição do perdão dos pecados, e o homem recebe essa graça quando se torna cristão, né? Através do plano da salvação, crendo, arrependendo, confessando, batizando e perseverando, né? Então, quando Jesus morreu, a graça de Deus se tornou possível para todas as pessoas. Mas cada indivíduo, né, precisa estar diante da graça e responder com fé. Amém? Então lembra que nós discutimos, somos salvos do quê? Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Então nós vimos em Efésios 2, 1 a 7, que por natureza os homens são filhos da ira, né? Da ira de Deus, destinados a sofrer o castigo e a ira de um Deus santo contra o pecado, a maldade e a injustiça. Mas pelo amor, misericórdia e graça de Deus, Ele nos oferece a salvação. Em Romanos 5, 8 e 9, nós vimos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Amém? Então é pelo sangue de Cristo que os cristãos são justificados,
declarados justos diante de Deus, por causa do sangue de Cristo, e salvos da ira de Deus contra os pecadores. Então nós não devemos temer o diabo, nós devemos temer a Deus. Amém? Amém. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Né? Então, o que quer dizer fé? Crença, confiança, asseveração de que algum fato seja verdadeiro. Então, Hebreus 11, 1-3 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De modo que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 1-3 e versículo 6. Então a fé é a certeza e a convicção da existência do mundo espiritual. Deus, Jesus, o Espírito Santo, Satanás, anjos, demônios, céu, inferno, Hades, tudo isso nós não vemos, tocamos, cheiramos ou sequer ouvimos. Mas nós acreditamos. São indubitavelmente reais. Porque esse mundo aparente, visível, físico, só faz sentido se houver um mundo espiritual dessa maneira. Então a fé é a certeza e a convicção da existência do invisível. Então pela fé nós acreditamos que Deus existe e que Ele vai recompensar todos os que procuram agradar. Amém? Acreditamos que Jesus é o Filho dele, divino, Salvador e Juiz, e também que o Espírito Santo, depois do batismo, nos ajuda diariamente a resistir à tentação e enfrentar as tribulações e amadurecer espiritualmente. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a fé é a conscientização de que a nossa batalha na terra não é uma luta contra as pessoas. Nós não temos que matar ninguém, nós temos que salvar pelo conhecimento. A guerra é espiritual, é psicológica, é física só no sentido de que eu tenho que dominar minha carne. Não é física no sentido contra outra pessoa. É física no sentido interior. Que eu preciso fazer com que o espírito prevaleça sobre a carne. Amém? Então a guerra é espiritual. A nossa batalha aqui na terra não é contra carne e sangue, e sim contra as forças espirituais malignas que não vemos, mas existem. Então pela fé nós temos a confiança de que a vitória de Deus dos cristãos é assegurada. Então, independente de quem vai estar do lado de Deus, Deus vencerá. Amém? Então vamos ficar do lado certo, As pessoas vão caindo pelo meio do caminho, mas você tem que ir prevalecendo. Ao invés de perecer, você precisa prevalecer. Por quê? Porque Deus vai vencer no final, independente do número de pessoas que estejam ao seu lado. E Satanás, os demônios, e as trevas, e o mal, o maligno, e os pecadores vão perecer, independente se eles são a maioria. Mas lembre-se, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém? Com eles. Bem, então 2 Coríntios 4, 16 e 18 disse que embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Por isso não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
as que não se veem são eternas. Visto que andamos por fé e não por vista. Então a fé cristã é a crença de que esta vida aqui na terra é simplesmente uma preparação para uma vida eterna depois da morte. Né? Então, a morte não é o fim. A morte pode ser o começo. Começo da eternidade. Então há um castigo horrível no inferno para os incrédulos e há uma vida gloriosa no céu para os fiéis. Então, por que nós nos esforçamos? É para herdar essas coisas pela fé. Essas coisas que nós não vemos, mas que são indubitavelmente reais e que fazem toda a lógica e sentido para os que se aproximam de Deus. Então a fé cristã é essa capacidade de enxergar a realidade do invisível e a coragem de aplicar os ensinamentos da Bíblia na vida cotidiana. Amém? Então Hebreus 11, 13 a 16. Vamos ler novamente, Lucas. Hebreus 11, 13 a 16. No plano da salvação, a graça é a parte de Deus e a fé é a parte dos homens. Hebreus 13. Hebreus 11, 13 a 16. 13 a 16. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Muito bem. Está vendo? Todos aqueles homens fiéis do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas em vida, porque sabiam que as coisas de Deus estão para além desta vida. Eles se diziam peregrinos sobre a terra. Eles não eram daqui, eles procuravam uma pátria superior, celestial. Então Deus não se envergonha dessas pessoas de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade e eles vão herdar pela fé, assim como nós. Então, no plano da salvação, a graça é a parte de Deus. Tudo que o homem não pode fazer por si mesmo, Deus faz enviando Jesus, seu sacrifício, e justificando os injustificáveis por si próprios. Agora, a fé é a parte dos homens. Deus não vai fazer pelo homem aquilo que o homem é capaz de fazer por si mesmo para alcançar a graça de Deus. Amém? Então lembre-se, a graça é a grande mão de Deus se estendendo ao homem no lamaçal, e a fé é a pequena mão do homem tentando aceitar, receber essa grande ajuda de Deus. Se essa mãozinha não se erguer do lamaçal, então a mãozona da graça não alcançará. Porque o que o homem pode fazer por si mesmo, ter fé, crer, arrepender, confessar, batizar e perseverar, Deus não vai forçar o homem a fazer. Todos têm a mesma condição de crer e obedecer. Amém? Amém. Então, voltando para Efésios 2, 8 a 10, vamos começar a pensar, já que entendemos a graça, favor não merecido de Deus por meio de Cristo Jesus, a fé, a resposta que o homem dá a Deus diante do oferecimento da redenção gratuita. Então vamos entender o papel das obras. Então Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você notar bem, a obras está no plural. E fala de dois tipos de obras nessa passagem. Primeiro fala da obra que não salva. Isto não vem de vós. Não de obras para que ninguém se glorie. Então fala de obras que não salvam, obras de mérito. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. E no versículo 10 fala: pois somos feituras dele, criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então essas boas obras são as obras de amor. São resultado de uma conversão verdadeira. Não são um meio de salvação, mas o que o homem produz depois que nasce de novo. Antes do homem nascer de novo, antes do homem ser salvo, ele não pode fazer absolutamente nada para conseguir a salvação. Porque ele só pode ser salvo pela graça. Sendo salvo pela graça, a graça de Deus vai fazer com que ele viva neste mundo produzindo boas obras. Não para ele ser salvo, porque já foi salvo, mas como uma consequência da salvação verdadeira. Amém? Então, é importante, quando nós falamos de obras, aqui nas Escrituras, que existem vários tipos de obras. Só que em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10, nós vemos que no 8 e 9 você tem um tipo de obra. Obra de mérito, não de obras para que ninguém se glorie. Essa obra não vai salvar ninguém. Mas no versículo 10 você já tem outro tipo de obra, diferente da obra que não salva, as boas obras que o cristão faz para agradar e viver conforme a vontade de Deus. Amém? Fazendo o que Deus quer. Então, obra de mérito é a obra, ou o trabalho, ou o esforço que o homem faz quando ele acha que pode ganhar a salvação. Quando o homem acha que pode merecer a salvação, então ele faz obras de mérito. Obras de mérito são obras, coisas que o homem faz, o esforço do homem para ele ganhar crédito com Deus, por si próprio, para ele merecer o prêmio de Deus. Aí ele tem que ser salvo, Deus é obrigado a salvá-lo, mesmo que Deus não quisesse, porque ele é bom, ele é o tal. Esse tipo de atitude ou pensamento é errado, porque as nossas obras são como trapos de injustiça diante de Deus. Não adianta nada. Todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. Nós não podemos pagar com coisas que nós fazemos os pecados que nós já cometemos. Então, a boa obra não apaga pecados cometidos. O pecado continua. Imagine se uma pessoa pensasse assim: para cada pecado cometido eu vou fazer uma boa obra. Aí a pessoa comete muito mais pecado do que consegue fazer boas obras. Então sempre a pessoa estaria em desvantagem. Então o versículo 8 e 9 diz: não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Então está falando de obras de mérito. São obras que o homem faz para ganhar crédito, merecer um prêmio. Esse tipo de obra não salva ninguém. O homem nunca pode ser o seu próprio salvador. O homem depende de ser salvo. Ele não pode se salvar. Então as doutrinas religiosas que falam que cada um vai ter o que merece,
ou a pessoa vai fazer boas obras para merecer um lugar melhor, né? São doutrinas falsas, porque elas tiram Jesus do foco e colocam o foco no indivíduo. A salvação é cada um que garante nessas doutrinas falsas. O ponto aqui é que não tem como o homem se salvar por seu próprio esforço, por seu próprio plano de salvação, pela sua própria ideia, né? Ou pelo seu próprio esforço. Então Paulo vai chamar em outro lugar de obras de justiça praticadas por nós. Lá em Tito 3, depois nós vamos ler Tito 3, 3 a 7, Paulo vai dizer que, né, Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, né? Então, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós sejamos gente boa, por mais que nós ajudemos os outros, por mais que nós ensinemos a Bíblia, por mais que nós façamos o melhor que pudermos, nunca será o suficiente para merecermos a salvação. A salvação espiritual, ela está fora do alcance do ser humano pelo próprio ser humano. Para nós sermos salvos pela graça de Deus, nós dependemos totalmente da misericórdia e benignidade de Deus que se encontra em Cristo Jesus e no plano da salvação. Amém? Muito bem. Então, né? Então nós podemos esquecer obras de mérito. Por que foi tão debatido e condenado, né? O fato de que a lei de Moisés, né, não poderia ser imposta aos cristãos dentro da nova aliança. Porque a lei de Moisés fazia com que um homem, né, parecesse que ele, né, iria ganhar salvação, né, por obedecer mais ou menos aqueles mandamentos ou aquelas tradições, né? Então, quando se condena, né, as obras da lei, né, no Novo Testamento, está falando que o homem não pode ser salvo por obras de mérito. O homem não pode ser salvo, né, porque ele vai obedecer suficientemente a Deus, seja na velha ou na nova aliança. O homem vai ser salvo pela graça. Amém? Então, agora Efésios 2, versículo 10 diz, né? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Note bem aqui, né? Obras e boas obras, né? Você faz uma boa obra quando você faz o bem, né, sem querer, através daquele bem, ganhar algo que só Jesus pode nos dar. Quando a pessoa faz o bem pensando em merecer a salvação, em através dele ganhar crédito com Deus ou achar que é melhor que os outros, a pessoa não está fazendo boa obra, a pessoa está fazendo uma má obra. Porque está fazendo aquilo, né, com a pretensão de se salvar, com a pretensão de desfocar o mérito de Jesus. Então, não seria uma boa obra. Mas aqui fala que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, está falando de obras de amor, né? O cristão, ele foi criado por Deus, ele é nova criatura. O cristão foi nascido de novo, não é isso que a Bíblia fala? Então o cristão foi criado por Deus num novo coração, numa nova atitude para fazer as boas obras, né? Agora, o que são as boas obras, né? É o que Deus revela na sua palavra, né? Perdoar, amar, ajudar os irmãos, ajudar os necessitados, fazer o bem aos pobres sempre que nós pudermos e quisermos, né? Tá vendo?
Não está falando de obras de caridade, coisa assim. Está falando o quê? As boas obras. Aí diz o texto de Efésios 2:10, as quais boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então eu não faço as boas obras que eu quero fazer. Eu faço as coisas que Deus já determinou na sua palavra para que eu viva. Porque eu vivo é de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com o que eu quero. Então, o cristão foi criado para fazer as boas obras, não a que ele quiser, mas as boas obras que Deus revela na sua palavra. Amém? Cada folha da Bíblia mostra o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Amém? O Evangelho mostra o tipo de vida que Deus quer que nós vivamos. Vamos viver de acordo, né? O cristão faz estas obras, né? Porque ele já é salvo. Ele já foi recriado pela graça de Deus. Ele já recebeu a salvação. Ele não faz essas boas obras para ser salvo, mas porque já é salvo. Então as boas obras não são um meio de alcançar a salvação, mas as boas obras são uma consequência de uma conversão verdadeira. Amém? Ao mesmo tempo que não vamos ser salvos por obra nenhuma que façamos, nós produzimos boas obras depois que Deus nos recria, nos salva em Cristo Jesus, né? Não porque somos